O tema de hoje, o tema que eu gostaria de conversar com vocês, ele meio que foi montado em cima de um livro que é o Vinha de Luz, e especificamente esse capítulo que fala sobre perseverança, em que perseveras, né? Livro do Chico Xavier, escrito pelo seu espírito amigo Emmanuel. E esse capítulo ele trata do seguinte, ele evidentemente fala de perseverança e ele fala um pouco do cristão antigo e do cristão novo, de como a gente está encarando esse mundo com tantas complicações, com tanta violência, com tanto sofrimento, e acabando assim, tendo a impressão de que aquilo que acontecia no passado, os grandes milagres, né, as grandes revelações, parece que não estão acontecendo mais, né? Então é meio que uma queixa do cristão atual, como se as portas do céu estivessem fechadas, como se os milagres não estivessem mais acontecendo. Então, ele inicia justamente assim, ó. Com todos os acontecimentos do planeta, o homem pode dizer: aonde estão as novas revelações? Aonde estão os milagres? Né? As portas do céu elas estão fechadas. Por quê? Porque existe tanto mal, né, gente? Existe tanta violência, existe tanta coisa ruim acontecendo no planeta. E aí o que acontece com o homem? Né? O que acontece com o cristão atual? Acontece o seguinte: bate na gente o que eu chamo de pessimismo destruidor. Né? É um pessimismo terrível. Então você chega nas rodas de conversa, você ouve as pessoas chegarem até você, e são sempre as mesmas falas, né? Ah, o país não tem jeito, os políticos só roubam, eu não vou conseguir criar meu filho, eu vou mudar de país, os impostos estão terríveis, né? A situação está muito crítica, né? E junto com esse pessimismo, que eu chamo de pessimismo destruidor, vem uma atitude também de inércia, de crítica, né? E de imobilismo. Então a gente critica o tempo todo, mas fica imobilizado. E esse pensamento, essa atitude de crítica, ela acaba por viciar, né, essa nossa fala, essa nossa conversação do dia a dia. Então, esse pensamento vicioso, ele acaba comprometendo as nossas energias. E a gente sabe que esse vício em pensamentos negativos fazem com que a espiritualidade inferior diga: ah, esse camarada não vai me dar problema, esse eu não preciso nem me preocupar, né? Porque a mente dele já está tão contaminada e tão negativada que com ele eu não preciso me preocupar. Então tá lá. Eu reclamo sem ação, eu vivo na crítica e eu sofro na inércia, né? Eu estou parado, não faço nada, critico o tempo todo, mas estou sofrendo. E ainda adoeço por isso. Por que eu adoeço? Porque normalmente a gente entra num esquema de autopiedade também, né? Esse esquema de autopiedade é assim: tá tudo ruim, a culpa é dos outros, a culpa não é minha, a culpa é do governo, a culpa são dos políticos, eu não tenho nada com isso. E aí eu me coloco numa posição de coitadinho, de doente. Adoeço com isso e ainda tem o que se chama de ganho secundário, que na psicologia é assim: se eu adoeço emocionalmente, e me faço de coitado, os outros vão ter pena de mim e vão fazer com que as coisas sejam mais leves para mim, né? Vão me ajudar, vão me conduzir. Mas não é nada disso, né, gente? Doença gera doença, essa acomodação gera mais problemas, a negatividade aumenta e a gente não vai a lugar nenhum. Então o que acontece? A gente vive hoje em dia com um hábito muito ruim de deixar o nosso pensamento ir para o buraco, deixar ele lá para baixo. E as conversações, e a televisão, e a mídia, tudo isso acaba ajudando a gente a entrar nesse percurso. Teve uma quinta-feira que o Ivan leu aqui esse livro, Socorro e Solução, do João Carlos de Luca, que é um livro ótimo, e a Lucy pediu para que ele lesse
e falava sobre libertar-se das energias negativas. Eu vou ler um trechinho para vocês, só para vocês entenderem o que esse autor fala de energias negativas. Ele diz assim: existem duas vibrações negativas que prendem mais as pessoas do que qualquer outra força, energia ou situação. Elas nos mantêm amarrados à roda da vida, forçando-nos a vivenciar justamente aquilo que queremos evitar. Elas nos impedem de elevar nossa consciência a níveis mais elevados de prosperidade. Uma dessas vibrações negativas é a hostilidade em relação ao outro e a outra é a autopiedade. Então essa hostilidade, gente, é justamente isso. Essa hostilidade em relação ao outro, a gente ficar colocando a culpa em outras pessoas pelas coisas que acontecem na nossa vida e nós somos responsáveis. E essa atitude de autopiedade, de coitadinho, né? Bom, Emmanuel nos diz que a coisa não é nada assim, né? Embora a gente ache que as portas do céu estão fechadas, que as revelações não acontecem mais, né? Emmanuel nos diz que a misericórdia de Deus não mudou, que as oportunidades, elas continuam aí, elas continuam fluindo, que o que se modificou foi justamente a nossa atitude, a atitude do cristão de agora, né? Porque nós somos volúveis, a gente muda. Agora a lei de Deus não, essa é imutável e Deus continua nos ofertando oportunidades. É a gente que não enxerga. No passado, tudo isso foi necessário. Jesus e os apóstolos estiveram aqui entre nós, sofreram, se sacrificaram, os apóstolos foram atirados aos leões, existia uma necessidade muito grande, né, de sacrifício para que o homem pudesse acordar, mas hoje isso não precisa mais, né? Esse grau de sacrifício não existe mais nos tempos atuais. Muito tempo se passou e veio o Espiritismo Consolador, com suas manifestações, com seus fenômenos, para que a gente pudesse entender, para que a gente pudesse se confrontar com tudo isso, mas isso também não é mais tão necessário, né? Isso passou, o tempo das grandes manifestações, daquele bando de fenômenos, tudo isso veio diminuindo e a preocupação agora é outra, né? A preocupação é outra. Tudo que a gente tem que saber já está aqui, está nos livros, os amigos espirituais nos trouxeram, né? A gente já teve contato com tudo isso. Então surgem algumas perguntas, né? Então o que Deus quer de nós, né? O que os amigos espirituais querem de nós? O que Jesus quer de nós? Nós que somos esses cristãos novos, né? Que não temos mais que nos sacrificar daquela forma do passado, não temos mais que ser apedrejados, que dar o testemunho. Nós estamos aqui já com a verdade nas nossas mãos, né? Através dos livros, através dos médiuns, dos espíritos, do espiritismo. E aí vem outras questões que eu queria que vocês refletissem junto comigo. E uma delas é essa: e nós agora? Que sacrifício que nós estamos fazendo? Quais são as nossas demonstrações de coragem e fé? Que tipo de demonstração de coragem e fé eu tenho que dar agora, nessa minha existência? Porque agora eu não preciso mais dar as demonstrações do passado, né? Consigo sair da minha zona de conforto e crítica? Eu consigo dar um passo, né? Porque essa posição de crítica é uma posição confortável, né? Eu sento, critico, aponto, culpo o outro pelas responsabilidades que são minhas, mas não saio dessa zona de conforto. Ela é bem confortável, né? Eu consigo olhar o sofrimento do outro, sentir piedade e realmente me movimentar, como pede o Evangelho, né? Porque uma coisa de, eu sinto pena, eu sinto dó, mas existe movimento, né? Eu consigo realmente me movimentar internamente e partir para uma ação de auxílio. Eu consigo doar um pouquinho do meu tempo, que não seja para mim, nem indiretamente. Eu consigo fazer a verdadeira caridade moral que Jesus tanto fala, né? Porque a caridade material, ela é bem fácil, a gente conhece, a gente põe a mão no bolso, tira do nosso supérfluo e dá.
eu consigo realmente dedicar um pedacinho do meu dia, do meu tempo, para alguém que realmente necessite, sem pensar em nenhum tipo de recompensa? Eu consigo me confrontar com uma sociedade de hoje que prega que a resolução de todos os problemas vem sempre através do bem-estar físico e material. Porque a gente vai de rodão, né, gente? A bolsa está cheia, se eu estou bem de vida, se eu estou bem de saúde, está tudo bem, né? É o que a sociedade prega. E a gente tem que confrontar isso, porque a gente sabe que não é só isso, né? Não é só estar bem fisicamente, não é só estar bem materialmente. Eu preciso estar bem espiritualmente. E aí tem algumas reflexões para a gente fazer justamente em cima disso. Então, se eu estou nessa posição de crítica, né, apontando sempre para o outro, culpando o outro pelos meus problemas, pela política, pelos impostos, pelo Brasil que não ganhou a Copa do Mundo, enfim, por uma série de coisas que a gente conversa e gasta tanta energia. Dentro dessas reflexões, eu vou colocar na primeira pessoa, né? Será que eu consigo enfrentar os meus desafios pessoais? Não estava lá no comecinho, né? Que tipo de sacrifício eu estou fazendo para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais? O que eles esperam de mim? Será que eu estou conseguindo enfrentar os meus desafios pessoais, os meus medos, os meus fantasmas, né? As minhas culpas? Será que eu estou conseguindo enfrentar os meus defeitos, os meus vícios, né? A minha inveja, o meu orgulho, o meu pessimismo, como a gente falou lá no início, a piedade que eu às vezes sinto de mim mesmo, né? Será que eu estou conseguindo de alguma forma colaborar para o meio em que eu vivo? Porque é muito fácil, né, gente? A gente fala, a gente critica, mas a gente não se movimenta, né? E Jesus pergunta: que fazeis de especial? Lá em Mateus 5,47. O que a gente faz de especial, né? Se eu não consigo nem me confrontar com os meus defeitos, com os meus fantasmas, com as minhas dificuldades, que moral eu tenho ainda para ficar colocando a culpa no mundo, sendo hostil, acuso um ao outro? É uma posição muito fácil, essa posição de crítica inerte, né? Eu sento na cadeira e critico e não faço nada. Essa frase é bem legal. Conseguimos fazer o algo mais, né? A gente vai ver um pouquinho o que vem a ser esse algo mais. Então, só para elencar um pouquinho, elucidar um pouquinho, vamos lembrar a parábola dos talentos, né, gente? Como é que era a parábola dos talentos? Resumindo, um senhor iria viajar e os talentos eram as moedas da época de Jesus, uma das moedas, né? E aí ele chamou 3 servos. Para um ele deu 5 talentos, 5 moedas. Para outro ele deu 2 talentos. E para o terceiro servo ele deu 1 talento. Lá no Evangelho diz que esse primeiro que recebeu 5 era um que tinha uma compreensão melhor das coisas, e aquele último que recebeu 1 só não tinha uma compreensão tão boa. E aí o senhor foi viajar. Voltando, ele queria pedir contas dessas moedas, né, desses seus talentos. E aí ele chamou os servos. Ô meu servo, sabe que eu te dei 5 talentos? O que fizeste dos 5 talentos? Ah, meu senhor, eu investi, multipliquei e consegui dobrar. Tem aqui 10 talentos. Ô servo bom, passa aqui para a minha direita que você fez o teu serviço. Conversou com o outro que tinha dado 2 talentos. Ele falou: meu senhor, eu depositei seus talentos no banco, eles renderam juros, eu multipliquei, tem aqui 4 talentos. Muito bem, fez o teu trabalho. E o terceiro servo falou: meu senhor, eu achei que o senhor era um homem previdente, cuidadoso, né? E eu fiquei com receio e enterrei o seu talento, está aqui de volta. E aí o senhor pega esse talento e dá para o primeiro, né, que de 5 fez 10. Eu vou tirar esse teu talento e vou dar para aquele que de 5 transformou os meus 5 em 10, porque você é um servo mau, né?
Então qual é a moral da história? Os talentos são o quê? Os talentos são as coisas que nós temos, que nos são emprestadas por Deus, para que a gente possa dar alguma contribuição para o mundo, para o planeta, para a nossa vida, para a nossa existência. Então nós temos obrigação de usar bem esses nossos talentos. Foi o que o primeiro servo fez e o segundo também. O terceiro ficou na inércia, com medo, enterrou, o talento enferrujou, não prosperou. Ele falou, você deveria ter investido meu dinheiro, deveria ter feito ele multiplicar. E é justamente o que a gente não faz. E além de não fazer, a gente ainda fica criticando. Aquele que busca algo que sai do lugar comum e rema sempre contra a maré, ele sofre bastante, mas ele precisa fazer mais força para remar contra a maré. Mas de uma certa forma, mais tarde, ele é recompensado. Então, aquele que faz algo mais, aquele que faz diferente, aquele que vai contra essas situações convencionais, essas críticas convencionais, está sempre remando contra a maré, né? Porque a gente chega às vezes na roda e está todo mundo falando mal de alguém, e de repente você fala, poxa gente, mas não é bem assim, né? Será que a gente está fazendo a nossa parte também? E as pessoas te olham bravas, né? E aí você está remando contra a maré, sozinho. Mas é assim, funciona. Nós estamos atentos para ouvir os chamados de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais. Sim, porque a gente está sempre atento a ouvir a televisão, né, as notícias ruins e passar adiante. Nós estamos atentos para as possibilidades que chegam até nós, porque os talentos chegam até nós, mas nós estamos usando bem esses talentos? Estamos atentos para essas oportunidades? Estamos com os ouvidos abertos? Porque a gente deixa passar, né, gente? Chega uma oportunidade da gente, não é nem ajudar o outro, não, da gente nos ajudar, da gente se modificar, da gente calar, da gente não responder, da gente perdoar, da gente relevar, e a gente deixa a oportunidade passar. Aí depois vem a culpa, o arrependimento, que é terrível. Então o que é esse algo mais, né? O que vem a ser esse algo mais? E aí, num outro livro do Chico Xavier, que é o Ceifa de Luz, também psicografado por ele e escrito pelo seu amigo espiritual Emmanuel, ele diz assim lá no título, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor achar fazendo assim, né? Então aquele que seguir essas coisas está num caminho bom, está fazendo algo mais. E de repente o algo mais pode ser o quê? Fazer o melhor que a gente puder, né? Então assim, eu estou lavando uma louça, ou eu estou, sei lá, redigindo uma petição, o doutor Alisson advogado, uma coisa mais séria, né? As duas coisas eu tenho que tentar fazer da melhor forma, né? Então se tudo aquilo que a gente colocar a mão, se tudo aquilo que a gente se envolve, a gente procurar fazer o melhor, a gente está fazendo algo mais. Porque se a gente faz só o básico todo mundo faz, né? As pessoas que fizeram descobertas na humanidade, né? Se eles tivessem ficado só no básico, a gente não tinha descoberto a luz, a eletricidade, enfim, 1 milhão de coisas, né? Então a gente precisa dar um passinho a mais, né? Querer fazer um pouquinho mais. Isso significa auxiliar sem expectativa de recompensa. A gente sempre está fazendo alguma coisa, pensando naquilo que a gente pode ganhar. E assim mesmo, gente, somos imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiações, onde a imperfeição galga, então a gente sempre está pensando em fazer alguma coisa, pensando em algum tipo de recompensa. Quando a gente pensa em fazer de coração aberto, porque a gente tem vontade mesmo, e não está pensando na troca, na moeda de troca, a gente está fazendo o algo mais. De aperfeiçoar as palavras que nos saem da boca. A gente fala muito, né? Aponta muito, critica muito, gasta muita energia falando. Então, se a gente aperfeiçoa o nosso palavreado, se a gente pensa e reflete antes de colocar essas palavras, a gente está fazendo algo mais. De nunca prejudicar, de desculpar incondicionalmente, de buscar o lado bom das situações e das pessoas, né? Esquecendo tudo aquilo que tome afeição
de calamidade, de desonra, de tragédia, né? Deixando a tragédia passar de lado. Isso não significa, gente, desinformação, isso não significa ser passivo. Eu posso estar informado, eu posso estar sabendo o que acontece dentro do meu país, dentro da política, dentro do futebol, e não por isso eu tenho que gastar tanta energia, né, apenas falando mal, criticando, desmerecendo, colocando a responsabilidade no outro e tirando completamente a responsabilidade de mim. E aí, Emmanuel fala, o personalismo destruidor norteia a vida das pessoas e o egoísmo se fortalece. Porque todo esse comportamento, né, gente, todo esse comportamento que a gente adota, ele está envolvido pelo egoísmo, né? Por quê? Porque a gente está olhando para a nossa própria barriga, a gente está olhando só para o nosso próprio umbigo, só para os nossos próprios interesses. A gente não está olhando o outro, a gente não está olhando a coletividade, a gente não está olhando a dificuldade do outro, o quanto que o outro demorou para chegar lá, o que ele está sofrendo. A gente está sempre pronto a julgar e se colocar sempre como vítima. Isso é egoísmo. E a gente sabe que egoísmo é a chaga da humanidade, né? E para que a gente viva como irmãos, o forte, de alguma forma, tem que ajudar o fraco, porque sempre vai existir o superior, o inferior, o forte, o fraco, e ele tem que ajudar, porque é só assim que a gente vai poder viver em fraternidade. É o único jeito. Lá na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: qual o meio de destruir o egoísmo? E aí os Espíritos respondem: o único jeito, a única forma do egoísmo se enfraquecer é a proporção, é a medida, né, que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, enquanto a gente estiver valorizando excessivamente a vida material, estiver esquecendo bastante da vida e das coisas morais, o egoísmo vai continuar sobrepujando sempre as questões morais, né? E aí, eu queria ler para vocês uma mensagem não, é um texto que foi retirado de um livro do Chico também, mas é da Meimei, que enquanto espírito passou para o Chico, chama Antologia da Criança e chama justamente algo mais. E diz assim: um crente sincero na bondade de Deus, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, certo dia pediu ao Senhor a permissão para compreender os propósitos divinos e saiu a campo. De início, encontrou-se com o vento, que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem parou ao pé de uma grande árvore que protegia um poço de água cheio de rãs, e a árvore lhe contou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante olhou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou: essas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte. O aprendiz compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, chegando numa grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então, o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar aos outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais. Temos que convir que se cada um fizesse somente a sua obrigação, a humanidade não teria saído das cavernas. O progresso só se realiza porque há pessoas que fazem algo mais que sua obrigação pura e simples.
O esforço que cada criatura faz em prol do bem comum é o que propicia a realização das conquistas maiores. Se os homens de gênio tivessem apenas cumprido o seu tempo justo de trabalho, não desfrutaríamos hoje das grandes descobertas. Se Pasteur, Thomas Edison, Pierre, Graham Bell e outros tantos cientistas não tivessem feito algo mais que a sua obrigação, a humanidade não teria atingido tamanho progresso. Nós, por nossa vez, também podemos e devemos fazer algo mais para conquistar uma sociedade justa e feliz. Além das 8 horas de trabalho diário, podemos dedicar alguns minutos para tirar alguém do analfabetismo, para ensinar um serviçal a utilizar corretamente os produtos e equipamentos de trabalho, para socorrer um ancião desvalido, uma criança desamparada, um animal ferido, um enfermo sem esperanças. Aprendamos, com o devoto da fábula, que para a construção de um reino feliz, Deus espera que cada um de nós faça algo mais. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Nós não temos que fazer milagres, somos os cristãos novos, nós não temos que entregar as nossas cabeças, nós não temos que dar as nossas vidas, mas todos nós podemos ir atrás dos nossos milagres pessoais, né? Que acontecem no dia a dia, nas nossas vidas. A gente imagina que esse algo mais precisa ser uma coisa muito grande, mas não. A missão é de cada um, pequena ou grande, ela tem um valor muito grande na construção da humanidade, né? Então, vamos procurar sair dessa inércia, dessa situação de autopiedade, dessa situação de hostilidade a tudo que a gente ouve, a tudo que a gente vê, e vamos tentar fazer algum tipo de ação que possa, primeiro, nos beneficiar, porque temos muitos defeitos ainda para olhar, né, para dentro de nós, e depois para beneficiar o outro, né?